os altos e baixos também, porque sabemos que quando um membro na família, não é, não está bem, eu penso que isso abarca, a família também não está bem. Eu cheguei mesmo a chegar a casa e pegar numa garrafa de champanhe e beber para que eu me esquecesse dos problemas. Eu já cheguei mesmo. Havia fases que eu encolhia-me num cantinho, não queria ver ninguém, queria ficar no escuro. E eu cruzava-me com pessoas, eu olhava para pessoas que não conhecia, nem sequer o nome. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde, Ingrácia. Mãe da Sofiana. Sou sim, senhora. Mãe da Sofiana foi diagnosticada aos 14 anos com depressão. A Sofiana foi diagnosticada aos 12 anos. Aos 12 anos. Com depressão. Okay. Bem, na verdade, na altura, não se sabia o que era, não é? E eu, apesar de ser formada em saúde, não é? Tenho o ensino médio de saúde, nem sequer também consegui diagnosticar, ou seja, perceber e compreender o que é que se estava a passar. Foi depois de algumas, de várias, digamos, buscas, não é? Por vários profissionais de saúde. Isso deu-se a mais de 32 anos. A Sofiana hoje tem 32 anos. Penso que não digo 32 anos, mas 22 anos, salvo erro. E nessa altura a medicina em Angola ainda é hoje, mas nessa altura era ainda pior, não é? Era comprometida, não tínhamos médicos especialistas, não tínhamos... E por intermédio de algumas pessoas amigas, nós levamos a Sofiana a fazer o diagnóstico, primeiro com um médico que diziam ser neurologista, e depois conseguimos conhecer, através desse neurologista, um médico psiquiatra, que é o Dr. Rui Pires, que acompanha a Sofiana até hoje, é por sinal nosso amigo, uma pessoa que faz parte das nossas vidas, é amigo da família, por essa razão. Com isso, a Sofiana foi submetida a várias terapias, ela teve até internamentos, não é, a partir dos 12 anos. E ainda assim, o Dr. Rui Pires, apesar de ser um bom especialista e tendo-se formado no exterior, ainda assim não conseguiu dar um diagnóstico assertivo, porque a Sofiana, ela fazia medicações, ela estava com vários episódios recorrentes, não é? Apesar de tomar a medicação e tudo mais. Até que, pronto, ela ficou alguns anos cá a tomar aquela medicação que não era certa, porque o doutor dizia uma coisa, dizia que era esquizofrenia, não é? Deu o diagnóstico de esquizofrenia, mas que tomava aquela medicação, ela melhorava durante uma determinada altura, mas depois tinha recaídas. E, não obstante isso, ela foi uma menina resiliente, mesmo a tomar medicamentos, ela perseverou na formação, nas aulas. E também tenho aqui a dizer que a família é um pilar bastante fundamental para essas situações, porque eu, como mãe, e quero até agradecer por ter feito essa formação, eu inspirei-me na minha mãe, por acaso não tinha vocação nenhuma, inspirei-me na minha mãe, sabe, porque antigamente as pessoas inspiravam-se nos pais, não é? A minha mãe era enfermeira e parteira, não é, na altura, e eu disse que eu queria ser enfermeira como a minha mãe. E lá fiz o ensino médio, acabei. E pronto, com isso eu continuei a buscar, continuei a pesquisar, não é, a nível do mundo, não só de Angola. A Sofiana terminou penso que, salvo erro, o 10º ano em Angola. Sim, mesmo com altos e baixos, ela conseguiu, não reprovou um único ano. A sorte é que também a escola onde a Sofiana estudava era a escola portuguesa, de Angola, não é? E que eles tinham um gabinete de psicologia que compreendia, portanto, a Sofiana era dotada como uma estudante especial, porque ainda quando se desse alguma prova, algum teste, digamos assim, ela tinha... Portanto, davam-lhe uma atenção redobrada, davam um tempo redobrado, e com isso ela conseguiu, mesmo apesar de tomar medicamentos, conseguiu
superar, digamos assim, portanto, as etapas favoravelmente, de forma favorável, não é? Até que depois ela muda-se para o exterior, não é? Começa por Portugal. Em Portugal ela frequenta o 10º ano na escola Santo Dominic's, sim, Internacional Santo Dominic's, e depois ela fica um ano lá, a pedido dela, não é? Porque achava que não se sentia bem em Angola e blá blá blá. Mas tudo isso fazia parte do episódio dela, do problema de saúde, e eu como mãe não percebia que havia aí qualquer coisa que ela precisava, portanto, alguma coisa tinha que fazer o clique. E lá, depois dessa fase, ela regressa para Angola de férias, ou melhor, tem uma crise e então regressa para Angola. E eu tomo a decisão de que não seria de bom tom ela continuar em Portugal sozinha, estava com a tia a viver na altura. Tem a crise e é internada cá novamente, na clínica da Indiama, acompanhada pelo Dr. Rui Pires. E fica um bom tempo internada, porque o doutor quis perceber e estudar o caso dela mais aprofundadamente. E depois, portanto, ela continuou a estudar cá, até que concluiu o 12º, voltou para a escola portuguesa e concluiu o 12º, mas sempre com altos e baixos. Quero aqui novamente realçar que o papel fundamental da família, sobretudo dos pais, é fundamental. Eu não descansei, eu não arregacei, não cruzei os meus braços. Eu procurei sempre buscar formas, não é? Fórmulas de como ajudar a Sofiana. E pronto, ela sentiu-se também protegida pela família, pelos pais, pelos irmãos, e pronto, né? Nessas andanças, a Sofiana conclui o 12º ano na escola portuguesa e evacuamos. Portanto, após isso ouvimos falar de alguns especialistas, de outras experiências que poderíamos encontrar a nível do exterior e optamos então, numa primeira fase eu queria até pô-la na Inglaterra, pensamos, mas dado o clima, aquele clima triste, não é? Que para quem já tem problemas de depressão, então eu achei por bem colocá-la nos Estados Unidos, onde, portanto, independentemente daquele clima violento, agressivo, o inverno não é agressivo, mas as escolas também são melhores, os professores são mais amigos, são mais atenciosos. Então toda essa conjuntura, não é, de situações que nós fomos buscar para que ela encontrasse um espaço onde se pudesse sentir melhor. Então foi assim que ela vai para os Estados Unidos e depois está lá, faz as primeiras intervenções, começa a estudar o inglês, em primeira instância deu-se lindamente e as crises baixaram, portanto reduziram para de 4 em 4 anos. A Sofiana teve sucesso nos seus estudos, estudou. Só o penúltimo ano é que ela teve depois alguma quebra, mas isso também deveu-se a outros fatores, né, das paixonetas e de outras situações. E temos que aqui realçar, não é, que muitas das vezes as recaídas devem-se a vários fatores, não é, não só o fator da própria doença em si ou da medicação que estamos a tomar, mas outras situações que se na outrora, portanto, aos 12 anos, se calhar não se verificavam, mas depois de uma pessoa atingir a maioridade, surgem outros fatores que levam tanto a pessoa, ou o indivíduo, ou o paciente a ter estas recaídas. Mas a verdade é que a trajetória da Sofiana não foi fácil, não foi fácil. Ela teve vários altos e baixos, e até hoje ainda tem alguns, portanto, no foro do problema dela, não é? Mas a verdade é que ela triunfou. Ela foi uma menina e é uma senhora resiliente, hoje uma senhorita, ainda não tem, pois, foi resiliente e tem sido, não é? E ela é uma pessoa com bastante força de vontade, porque em termos de medicação, por exemplo, ela ficou os 4 anos ou mais, 8 anos, tanto, nos Estados Unidos, e ela fazia a medicação sozinha. Agora, portanto, isso também quero aqui deixar que é importante que as pessoas sejam responsáveis na medicação, porque quando não se cumpre com a medicação, temos crises constantes, é fatal, é mesmo complicado, é mesmo complicado. E ela ajudou-me bastante porque eu podia ir aos Estados Unidos, ficar com ela por algum tempo e depois regressar a Angola para dar atenção aos irmãos que também ficavam cá, não é? Que também precisavam da minha atenção na altura, digamos assim. E assim a vida, pronto, foi indo, ela conclui e, portanto, assim que ela termina, então regressa a Angola.
para dizer que, portanto, mas saltei um ponto que foi, nós quando regressamos para Portugal, o Dr. Rui Pires, quando a Sofiana tem uma terceira crise ou uma quarta, o Dr. Rui Pires apresenta-nos um indivíduo, o Dr. Lima Buta, que foi, por sinal, colega dele aqui em Angola, e angolano, por sinal, mas que vive hoje em Portugal. E é o médico da Sofiana em Portugal. O Dr. Lima Buta desempenhou um papel preponderante para a decisão. Aquilo que o Dr. Rui Pires não conseguiu encontrar como um diagnóstico fixo, digamos assim, o Dr. Lima Buta, ele olhou para a Sofiana e introduziu uma medicação e disse logo que era bipolaridade. E ele chegou à conclusão de que a Sofiana era bipolar. E para a bipolaridade havia medicação específica para esse fim. Foi assim que ele receitou a medicação à Sofiana, que foi o Diplexil-R, o Priadel e o Leponex. Após ter dado essa medicação, a Sofiana começou a tomar e a verdade é que a Sofiana estabilizou. Portanto, tem crise uma vez ou outra, mas estabilizou. Essa medicação fez-lhe muito, muito bem. Muito bem. Então, para dizer que, pronto, eu penso que é toda uma conjuntura, não é fácil. A caminhada não foi fácil. A trajetória foi dura, dura, dura. E eu estou aqui hoje como mãe a dizer isto de ânimo leve, sinto-me hoje tão a olhar e a ver como uma pessoa que, pronto, tem um semblante bom e coisa, mas eu tive os meus altos e baixos também, porque sabemos que quando um membro na família, não é, não está bem, eu penso que isso abarca, portanto, a família também não está bem. Para determinadas famílias, o caso da minha família, a minha família nuclear, quando não está bem, quando tenho alguém não bem, então toda a gente fica doente, toda a gente não está bem. O que aconteceu comigo aquilo também, depois tive crise de depressão, tive uma série de situações que só Deus sabe como é que eu consegui. Mas com resiliência, nós somos pessoas religiosas, eu sempre encorajei a Sofiana dizendo que Sofiana, Deus acima de todas as coisas. E eu hoje costumo dizer que nada é por acaso, porque fiquei assim a pensar naquelas fases em que a Sofiana teve as crises, ocorreu uma ideia de que eu acho que isso é um chamamento, isso é uma chamada de atenção muito grande para certas pessoas que eu, quando ia ao hospital da Indiama, eu olhava para aquelas pessoas sem condições nenhumas, cada um com o seu problema. E o Dr. Rui Pires lá, preocupadíssimo, porque a medicação é onerosíssima. Angola não tinha medicação. Era uma coisa triste, triste. Eu olhava para aquilo e dizia, bem, eu fui tocada, eu sou uma pessoa que minimamente consigo e posso. Então fui tocada, de alguma forma nós fomos tocados. Sofiana, nós temos que fazer alguma coisa, temos que abrir uma associação. E eu comecei mesmo a ter essa conversa com o Dr. Rui Pires. Dr. Rui Pires, nós temos que fazer alguma coisa em prol dessa sociedade. Temos que fazer. E assim foi. A Sofiana regressou a Angola e tivemos então a ideia, ou melhor, seguimos adiante com a ideia que tínhamos, não é, de projetar uma associação. E hoje, portanto, temos aqui a associação, nasceu a associação por essa razão, para mostrar ao mundo, não é, não diria só Angola, o exemplo de superação que é o da Sofiana, as fases pelas quais eu passei como mãe e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas. Nós estamos aqui abertos, a associação, eu sei, é pura e simplesmente para ajudar a acolher aquelas pessoas que de facto têm o mesmo problema que a Sofiana e não sou, para, pronto, tentarmos amenizar aquilo que o nosso país precisa, não é? E que muitas das vezes as pessoas têm, ou não conseguem, ou não querem fazer, não é? Mas nós somos aquelas pessoas que nós queremos fazer. Nós existimos há 4 anos, a associação OSAI, fizemos alguma coisa, mas ainda assim não aquilo que nós queremos de facto fazer e almejamos fazer muito mais, não é? E queremos que, pronto, consigamos, de certa forma, amenizar os problemas no foro da saúde mental, acima de tudo. Ok, sim. No processo de busca por entender, conhecer o que estava a acontecer, no meio de dúvida, medo, incerteza, como é que ficou o coração? Muitas vezes. O coração ficou... Não sei onde é que eu desfalecido, digamos que completamente sem ação. Eu, portanto, como já acabei de explicar em Grácia há bocadinho, quando eu encarei, assim, os primeiros dias, aquilo foi um choque, não é? Mas que eu tive que escolher entre eu me deprimir
e ver a minha filha a desabar, não é? Eu tive que tomar consciência e frieza, não é? Para resolver o problema da Sofiana. Encontrar mecanismos para socorrer a Sofiana, não é? E esses mecanismos foram encontrados, tal como já expliquei anteriormente, mas depois, com o tempo, doutora, não imagino que eu até hoje tomo um comprimido ou outro de depressão. Tomo porquê? Porque essas situações levam-nos a... Eu cheguei mesmo a chegar a casa e pegar numa garrafa de champanhe e beber para que eu me esquecesse dos problemas. Então isso depois passou a fazer mal o álcool. Então tive que estancar e tive que procurar profissionais que me ajudassem a estancar a bebida alcoólica, porque era o refúgio que eu tinha para me esquecer, digamos assim, anestesiar o meu cérebro, a minha mente, e me esquecer daquilo que estava a acontecer. Não foi fácil, não foi fácil. Eu apanhei uma depressão, aquilo que se diz depressão profunda, mesmo. E as pessoas não me compreendiam, sobretudo as famílias. Muitas das vezes, quando nós, aquilo que as pessoas, é frescura, a depressão é frescura. A depressão não é frescura nenhuma. Temos o sistema nervoso irritadíssimo e alguém ainda nos vem encher os ouvidos. Aquilo é horrível para nós. Eu já cheguei mesmo. Havia fases que eu encolhia-me num cantinho, não queria ver ninguém, queria ficar no escuro. E eu cruzava-me com pessoas, eu olhava para as pessoas que não conhecia, nem sequer o nome. Eu olhava para as pessoas, só fulano de tal, aí é. Não me lembrava das pessoas. Foi um processo digamos que de readaptação à minha pessoa. Eu tive que voltar a estudar, houve uma fase em que eu tinha apagado, tinha-me dado um apagão completamente. E estamos a falar de 20 e tal anos atrás. E hoje ainda tomo alguma coisa para me sentir... não foi fácil, não foi fácil. Foi uma fase completamente conturbada. Sim, difícil. Consegue-se lembrar qual foi o momento mais difícil nesse percurso em que disse, eu não vou conseguir? Exatamente. O momento mais difícil, qual seria? Foi o momento em que... Portanto, os momentos mais difíceis, um deles é quando a Sofiana teve essas crises, não é? Quando alguém tem as crises, nós temos que ter muita paciência. Uma pessoa com crises torna-se irrequieta, torna-se mais ativa, então não é fácil encarar aquilo. Olhar para uma filha naquele estado, como é que uma mãe se sente? Foi o momento mais difícil que eu disse, bem, eu acho que daqui não sei se vou conseguir. Mas lá eu ia à igreja, não é? Eu ia à igreja completamente desesperada. Eu, quando entrasse para a igreja, chorava amargamente, pedia, meu Deus. Mas, como se tem dito, portanto, no mundo tereis aflições, como diz a palavra da Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci. Jesus Cristo venceu, isso foi a minha coragem. Então, ele venceu em meio de tantas turbulências, em meio, portanto, uma pessoa imaculada, não é? Um ser que veio ao mundo para salvar a humanidade, que foi pregado, foi crucificado, em meio portanto, sem qualquer mácula, sem qualquer culpa. Então eu disse, bem, eu tenho que conseguir. Eu ia à igreja, orava, falava com os pastores, partilhava. Até que apareceu depois um sinal, isso já nos Estados Unidos, doutora. Apareceu um sinal, um médico. Eu fui a vários médicos, vários profissionais. Mas aquele médico, portanto, eu fiz um internamento. Eu fiquei 5 dias com uma terapia intensiva, não é? Eu tive psicólogos de todos os fóruns, tive psiquiatras todos, e eles depois estudaram, porque eu tomava medicamentos que também, a semelhança do que aconteceu com a Sofiana, é que o problema depois passou para mim. Eu fiquei doente e não conseguia encontrar a cura. Sentia-me nervosa o tempo todo, não queria ver os miúdos, não queria ver o marido, não queria ver ninguém à minha frente. Estava doente. Então, esse médico conseguiu descobrir um medicamento que é o naltrexone, que eu tomo até hoje. Esse medicamento, quando eu tomei, aquilo foi tiro e queda, e eu senti-me... tomo até hoje, em doses mínimas, mas que não foi fácil, doutora. E então é preciso resiliência, coragem, muita frieza e muitas das vezes até nem sequer as três características que eu acabei aqui de mencionar ajudam de alguma forma. Acima de tudo, Deus no coração. Exato. É preciso ter Deus no coração. E ao ver a mulher que a Sofiana se tornou, Exato. pode dizer que venceram? Eu posso dizer que sim.
Eu posso dizer, eu costumo dizer assim, Deus, eu não sou muito supersticiosa, nem muito menos, porque sabe-se que a doença da psiquiatria ou a enfermidade, quando se fala de saúde mental, as pessoas relacionam sempre com o misticismo, relacionam com feitiçarias, relacionam... E eu, portanto, nunca fui supersticiosa, mas eu costumo dizer assim, bem, aquilo que se ouve falar demasiado, não é? De que aquilo que acontece com os filhos pode ser alguma maldade. Eu digo sempre, olha, Deus que cuida, ou melhor, sim, Deus cuida dos meus inimigos para que assistam para a minha vitória. E eu hoje tenho isso como uma vitória. Hoje eu olho a Sofiana como uma vitória. É uma vitória porque, se calhar, se alguém, não é, um dia teve alguma maldade, essa pessoa deve estar envergonhada porque nós lutamos, nós vencemos e nós temos coisas. Hoje somos mulheres resilientes e assim será. Portanto, é essa coragem que eu dou a todas as pessoas que, pronto, hoje em dia se encontram na mesma situação pela qual eu passei, não é? Exatamente. Então, mais uma vez, o amor venceu. O amor venceu. O amor acima de tudo. O amor acima de tudo. O amor venceu. É verdade. É verdade.